Olá, belas e belos! Muito bem-vindos às Lives Saudáveis. Esta é a 8ª e última live saudável do mês de março, então sejam muito bem-vindos. Bem-vindos aqui às Lives Saudáveis, o sítio certo para se estar se quer ser contagiado com mais saúde, beleza e equilíbrio natural. Eu sou a Rita Belo Alves, sou farmacêutica e especialista em saúde holística, em nutrição integrativa e anti-inflamatória e tenho estado aqui nestas últimas quintas-feiras de fevereiro e de março a trazer-te esta perspectiva saudável da vida, este contágio com mais saúde, beleza e equilíbrio natural para que também tu possas ir adaptando estas minhas dicas, estas minhas sugestões à tua própria vida. Então, hoje vamos falar sobre o estilo de vida anti-inflamatório. Olá, Teresa, bem-vinda! Hoje o tema da live é o que é o estilo de vida anti-inflamatório, não é? Porque eu, como farmacêutica especialista em saúde holística e anti-inflamatória, aquilo que eu faço na minha prática profissional é precisamente ajudar as pessoas a alcançarem o equilíbrio, a sua saúde, a sua beleza, ao reduzirem a inflamação do seu corpo. E isto consegue-se através não só de uma alimentação, mas também essencialmente de um estilo de vida anti-inflamatório, porque o estilo de vida já inclui a inflamação, portanto a inflamação é um dos pilares do estilo de vida, não é? Então, o que é o estilo de vida anti-inflamatório? É o tema da live de hoje. E deixem-me começar por dizer desde já que é cada vez mais claro para a comunidade médica e científica que a inflamação crónica está na base, está no core de praticamente todas as doenças crónicas persistentes, difíceis de tratar, que existem, não é? Como o cancro, Alzheimer, a hipertensão arterial, aquelas doenças que são persistentes, que são crónicas e que normalmente tendem a agravar, não é? Então, já sabemos hoje em dia que a inflamação crónica está nessa base. Então, a melhor estratégia para conter esta inflamação crónica de forma natural e assim conseguirmos reduzir as doenças, o risco destas doenças crónicas e também a perda de qualidade de vida que vêm com elas, é precisamente através de um estilo de vida anti-inflamatório. Então, o estilo de vida anti-inflamatório, no fundo, é uma forma de viver com hábitos e com rotinas, com bases científicas de como estes hábitos, estas rotinas nos podem ajudar, então, a encontrar, a alcançar a nossa saúde ideal. Por exemplo, a meditação. A meditação é uma prática que, incluindo no nosso estilo de vida, na nossa vida diariamente, que nos consegue ajudar a reduzir o stress, a ansiedade e até a melhorar situações de hipertensão arterial e a melhorar a atenção e a memória. Portanto, há provas científicas em como a meditação tem estes benefícios. E então, no fundo, o estilo de vida anti-inflamatório é recorrer a estas evidências científicas destas práticas e de tudo aquilo que nos ajuda, então, a alcançar este equilíbrio de forma natural no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa vida. Então, no fundo, é ir à raiz do problema. Quando temos um estilo de vida anti-inflamatório, nós não estamos a atuar apenas nos sintomas da doença, não estamos apenas a atuar nas dores, na barriga inchada, na pele, no cabelo. Nós estamos a ir à raiz do problema, ok? Nós estamos a ir àquilo que nos está a causar estes sintomas, que nos está a causar estas dores. À origem daquilo que está a provocar a nossa barriga inchada, a dificuldade em perder peso ou até o ganhar peso, não é? As dores, a artrite, o sangramento das gengivas, etc. Portanto, nós estamos a ir à raiz do problema quando temos este estilo de vida anti-inflamatório. Então, no fundo, o estilo de vida anti-inflamatório é a medicina preventiva.
A medicina preventiva, e na realidade a médica de medicina preventiva, Dr. Jennifer Weinberg, diz "Lifestyle is medicine". E eu gosto muito desta frase porque, no fundo, é isso mesmo. O estilo de vida é medicinal, é terapêutico. É, de facto, a nossa forma natural de irmos à raiz daquilo que nos está a desequilibrar, a fazer-nos sentir mal, etc. E, de facto, tratar, a equilibrar, a sarar. Às vezes não conseguimos curar, mas conseguimos equilibrar de tal forma que é como se vivêssemos sem aquele problema. E a nível de sintomas, olá Pedro, bem-vindo, obrigada. E quando conseguimos de facto equilibrar estes sintomas, nós vivemos de uma forma muito mais leve, não é? Mais feliz, mais saudável. E estando bem connosco, estamos bem depois também com os outros e para o mundo. Então, vou partilhar aqui um bocadinho convosco quais são os pilares do estilo de vida anti-inflamatório. Pelo menos aqueles que eu considero os pilares de um estilo de vida anti-inflamatório 7D. Ou seja, que nutre as 7 dimensões do nosso ser. Como eu já partilhei numa live anterior, estas 7 dimensões, além da nossa dimensão física, não é? De pensarmos no nosso corpo, nos nossos órgãos, como o coração, os intestinos, o cabelo, a pele, etc. É também pensar nas restantes dimensões. Então, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, energética, nossa dimensão energética também, a nossa dimensão espiritual e as nossas dimensões social e ambiental. Então tudo isto faz parte do nosso ser. Então nós, quando falamos em estilo de vida, nós não podemos estar simplesmente a falar de hábitos e rotinas que contribuam para ter um corpo bonito, não é? Ou ter um cabelo saudável, ou ter uma pele bonita, ou... Não é? Nós estamos a ir mais fundo. Quando falamos em estilo de vida anti-inflamatório 7D, estamos a ir a equilibrar aqui as 7 dimensões do nosso ser, portanto a contemplar e a nutrir todo este ser que na realidade somos, este ser holístico. Então os pilares que eu considero mais importantes aqui dentro deste estilo de vida anti-inflamatório 7D são a alimentação anti-inflamatória, o autocuidado, a redução da exposição às toxinas ambientais, a atividade física, a gestão do stress, o sono e também a natureza e o respeito pela nossa bioindividualidade, ok? Eu agora vou falar um bocadinho sobre cada um deles, mas quis dar-vos assim já uma perspectiva geral do que é que são estes pilares e de perceberem que na realidade então implica esta abordagem holística, não é? Então, sobre a alimentação anti-inflamatória, já foi o tema da live anterior e de facto acho que há muito pouca coisa que eu possa adicionar ainda hoje em relação a este tema e não me quero também estender demasiado para não ser saturante para vocês. Então quem tiver muita curiosidade em saber mais detalhadamente sobre a alimentação anti-inflamatória é só ir assistir à live de ontem, da semana passada, a 7ª live saudável, que está lá tudo. Olá Cristina, bem-vinda. Então quero só recapitular hoje que, sendo um dos pilares da alimentação anti-inflamatória, então isto no fundo, a alimentação anti-inflamatória é uma forma de selecionar e de preparar alimentos anti-inflamatórios com as bases científicas em como estes alimentos são capazes de contribuir para que o nosso corpo mantenha a sua saúde ideal, ok? Pronto, só recapitular aqui um bocadinho do que é, tá bem? Porque depois o detalhe está na live anterior. Vamos então já passar ao segundo pilar, que é o autocuidado. O autocuidado é muito, muito importante. E mais do que... Eu considero muito o autocuidado como aquela máscara de oxigênio, sabem? Que nos dizem nos aviões que temos que colocar primeiro a nossa máscara de oxigênio para depois sermos capazes de ajudar os outros a colocarem a sua máscara de oxigênio também. Então temos que nos salvar em primeiro lugar, temos que estar lá presentes para nós e cuidar de nós para depois estarmos bem com os outros também. Estarmos bem
com os nossos amigos, a nossa família e até no nosso trabalho, os nossos colegas, não é? Então, por definição do dicionário, o autocuidado é o conjunto de ações destinadas à manutenção da própria vida, da própria saúde e do próprio bem-estar. Então, é nossa responsabilidade cuidarmos de nós desta forma. É nossa responsabilidade o autocuidado. E é importante para a saúde mental e emocional. De acordo com o National Institute of Mental Health, eles até dizem que é importante para a saúde mental, emocional e social e apoia o tratamento e a recuperação de doenças psicológicas. Então não há ninguém que consiga sair de um estado de depressão, de tristeza crónica, de falta de motivação, etc., sem autocuidado. O autocuidado é a chave. Grata. Obrigada pelo vosso feedback, sabe tão bem saber que desse lado faz sentido, não é? Aquilo que eu estou a partilhar. Obrigada pelo vosso feedback. Então é isto, no fundo, o autocuidado é esta conexão connosco mesmos e com as nossas necessidades para que a gente esteja bem e depois possa dar o melhor de nós ao mundo também, ok? E estas práticas de autocuidado podem ser inúmeras, existem infinitas práticas de autocuidado, mas assim só para enumerar alguma delas, por exemplo, a própria meditação pode ser uma prática de autocuidado, a aplicação de cuidados, se quiserem até podem partilhar aí no chat alguma forma de autocuidado que vocês se recordem ou que seja importante para vocês, mas por exemplo a aplicação de cuidar de nós com aplicar um cremezinho nas mãos para hidratar, ou depois do banho hidratar o corpo, fazer umas práticas de respiração, ler antes de dormir, por exemplo, estar ali um bocadinho com a nossa família, também pode ser uma prática de autocuidado, atenção, se for algo que nos eleva, não é? E não tanto numa de nos drenar, claro, ok? Então, se quiserem, podem partilhar aí no chat alguma forma de autocuidado que vocês considerem importante, mas há, por exemplo, também o Qigong, o Yoga, etc. São outras práticas de autocuidado. Depois, o próprio silêncio pode ser uma prática de autocuidado, contemplação da natureza, etc. Ok, vamos avançar então para o terceiro pilar. O terceiro pilar é a redução da exposição às toxinas ambientais, ok? E com toxinas ambientais eu não me refiro só à poluição do ar, tá bem? Muitas vezes quando falamos em toxinas é logo essa a primeira associação que fazemos. Mas as toxinas ambientais existem até mais dentro de casa do que fora de casa. Existem, por exemplo, nos alimentos que consumimos, existem nos detergentes que utilizamos para lavar a casa, a louça, a roupa, etc. Existem nas tintas das faturas dos supermercados. Existem também em alguns cosméticos que têm disruptores endócrinos, conservantes, etc. Então, temos que saber selecionar muito bem os alimentos, os cosméticos, os detergentes, de forma a evitarmos esta contaminação constante com estas toxinas ambientais, porque depois aquilo que começa a acontecer é que elas vão se acumulando nos órgãos para os quais têm afinidade, que pode ser o cérebro, pode ser a pele, pode ser os rins, pode ser o sistema imunitário, etc. Então vão se acumulando nos órgãos para os quais têm afinidade e vão começando a criar problemas aí, que podem ser sintomas simples, por exemplo, pode ser cansaço só, mas pode de facto ser, com o passar do tempo, problemas mais graves, como cancro, como Alzheimer, como problemas respiratórios, disrupção endócrina, infertilidade, tanto no homem como na mulher. Então, é importante sabermos selecionar
estes produtos certos, estes alimentos certos, de forma a reduzir esta contaminação. E além de evitar esta exposição, também devemos ativar as nossas vias de detoxificação, ou seja, através do detox, nós estamos a ativar as nossas vias de detoxificação para que seja feita mais rapidamente esta desintoxicação do nosso organismo, do nosso corpo, e depois, ao evitar a exposição, fazendo boas seleções de alimentos, etc., cosméticos, detergentes, então estamos a evitar a exposição a essas toxinas. E então aqui, neste estado, é como se estivéssemos a esvaziar o lixo, não é? E depois vamos colocando pouca coisa dentro do lixo de cada vez. E o que acontece é que e vamos esvaziando, é como se vamos enchendo e esvaziando o lixo em vez de deixar o lixo transbordar e começar a sair para fora. No fundo, podemos utilizar mais ou menos esta analogia. Então, o nosso corpo acaba depois por sozinho ser capaz de esvaziar o lixo, digamos assim. Então, depois de desintoxicarmos e de reduzirmos a exposição às toxinas, o nosso corpo tem a capacidade natural de o fazer sozinho e de manter-se assim em equilíbrio e em funcionamento pleno. Daí que a redução da exposição às toxinas seja um importante pilar do estilo de vida anti-inflamatório. E vamos avançar então agora para a atividade física, que é o pilar seguinte. E de facto a atividade física tem imensos benefícios, desde a redução da massa gorda, o aumento da massa muscular, o alívio do stress, a melhoria do humor, da memória, da imunidade, do sono. Então de facto tem imensos benefícios. Além de que ajuda também a eliminar toxinas, não é? Através da transpiração. E atua como um analgésico e um anti-inflamatório natural. Portanto, é muito importante incluirmos atividade física no nosso estilo de vida. Só que para ter esta ação anti-inflamatória que nós queremos, é preciso escolher o tipo de prática de atividade física certa, adaptada para nós, ir intercalando entre várias modalidades, umas que treinem mais flexibilidade, outra mais músculo, outra mais resistência. Então, o tipo de atividade e também a hora a qual praticamos. Por exemplo, durante o dia deve ser um tipo de atividade que seja mais energética e ao final do dia algo que seja mais relaxante, porque para equilibrar os nossos níveis de cortisol, porque nós temos uma curva de cortisol que de manhã começa cá em cima e à noite deve terminar cá em baixo. O que é que acontece quando estamos sobre stress crónico ou não temos este tipo de atividade física que ajuda a equilibrar ou estamos num estado inflamatório? Aquilo que normalmente acontece é que a curva do cortisol está mais desequilibrada, então em vez de começar aqui no início do dia e terminar aqui no final do dia, normalmente ela está mais assim, mais perto do meio, e então começamos o dia sem energia e precisamos de café para acordar ou qualquer coisa, não é? E ao final do dia ainda estamos com uma hiperexcitação do sistema nervoso, porque temos elevados níveis de cortisol, então não dormimos bem, temos dificuldade em adormecer, acordamos várias vezes à meia da noite, etc. Isso depois repercute-se no dia seguinte e é um ciclo vicioso, então continuamos a cada vez mais a desequilibrar os nossos níveis de cortisol. Então, de facto, aqui a atividade física, durante a manhã, se tivermos uma atividade que estimula a produção de cortisol, então é ideal para fazer de manhã. E se tivermos uma atividade física de relaxamento, como yoga, por exemplo, meditação, etc. Meditação já não é prática de atividade física, mas também é uma prática que a gente pode fazer durante a noite, não é? Para melhorar o sono. Mas, por exemplo, uma prática de yoga, por exemplo, pode ajudar à noite, ok? Precisamente porque ajuda a reduzir os níveis de cortisol. Então, isto sim é um pilar anti-inflamatório, de um estilo de vida anti-inflamatório. É escolher a atividade certa para a hora do dia certa e com a intensidade certa também. E a duração certa também, porque não vale de nada fazer 7 horas de treino por dia, quando com meia hora é suficiente, por exemplo, e consegues ter muito mais benefícios a nível anti-inflamatório, ok?
Então, este é o pilar da atividade física. Vamos agora passar para o pilar da gestão do stress. E vocês vão começar a ver que no fundo eles estão todos ligados, não é? Porque estamos a falar de stress, estamos a falar de atividade física, estamos a falar de sono e na realidade aqui há o quê? Há muito uma ligação hormonal. Então o grande segredo aqui do estilo de vida anti-inflamatório é nós termos práticas, hábitos, rotinas que ajudam a equilibrar as nossas hormonas, principalmente o cortisol e a insulina, que são os grandes ditadores da inflamação, digamos assim. Então, daí que estes pilares sejam importantes e, de facto, o stress crónico afeta imenso a nossa saúde, não é? Quem é que daqui já, de alguma vez, sentiu isto, não é? Que o stress, de facto, teve impacto na sua saúde, não só física, mas também emocional, mental, não é? O stress aquilo que faz é que, de facto, aumenta o cortisol, esta hormona que estávamos a falar ainda há pouco. E ao aumentar o cortisol, que é a hormona do stress, vai afetar o sono, vai afetar a nossa energia, o nosso foco, vai colocar uma pressão sobre as glândulas suprarrenais para produzirem mais e mais cortisol e vamos entrar naquele estado de fight or flight, sabem? Em que o nosso corpo só consegue estar sob duas formas, não consegue estar nas duas ao mesmo tempo. Então, ao estar na forma de fight or flight, nunca está na forma de relaxamento. Então, nesta forma de luta, fight or flight, que é luta ou fuga, é quando nós temos o cortisol mais ativo sempre a ser produzido pelas glândulas suprarrenais e está constantemente a criar este estado de stress e de luta ou fuga. E aqui todos os nutrientes, toda a energia, toda a circulação sanguínea vai estar focada essencialmente no músculo, não é? Para nos ajudar a fugir, a correr, a lutar, aquilo que seja preciso. O que é que acontece é que neste estado está a ser negligenciado o estado de relaxamento e de reparação do corpo. Então, é necessário que haja um abaixamento dos níveis de cortisol para que o nosso corpo consiga então entrar no estado de recuperação, que é precisamente quando há a renovação celular e dos tecidos, como do músculo, a reparação do músculo, a reparação dos danos das células, portanto uma ação anti-envelhecimento, a reparação da pele, a reparação do cabelo e das unhas, a nível digestivo também, não é? Porque vocês já perceberam, quando estão a fazer atividade física, normalmente não dá fome enquanto estamos a praticar, dá fome sim quando terminamos. Mas porquê? Porque quando estamos no modo de utilização da energia pelo músculo, não estamos com o sistema digestivo ativado para uma boa digestão, então é necessário que haja um estado de relaxamento para a digestão ser bem feita. Então, para estes sistemas mais secundários, digamos assim, poderem ser reparados e poderem funcionar em pleno, é necessário que haja aqui um equilíbrio dos níveis de cortisol. E só conseguimos isto então através de práticas do nosso estilo de vida que nos ajudam a gerir o stress. Porque na realidade o stress vai haver sempre. Quem é que já se apercebeu disto? Não é? O stress está sempre lá. As fontes de stress estão sempre lá. Nós não conseguimos controlar aquilo que chega até nós. Não conseguimos controlar uma situação que surja que não estejamos à espera, por exemplo, e que seja fonte de stress. E às vezes mesmo outras. Imagina uma situação, um casamento ou um evento, não é? Para o qual tu és... tu és a personagem principal, digamos assim. É uma forma também de stress, um stress positivo, sim, mas com uma origem positiva, mas continua a ser uma fonte de stress, não é? Os barulhos à nossa volta que não nos deixam concentrar, por exemplo, continuam a ser fontes de stress também, não é? Não é só quando vem o patrão e se chateia connosco porque não fizemos aquilo que ele gostava que a gente fizesse,
ou quando chegamos atrasados, porque o carro não pegava, ou porque tivemos um furo. Isso são tudo situações de facto que surgem e que todos nós estamos sujeitos a acontecer e que não conseguimos controlar. Então, se não conseguimos controlar aquilo que nos acontece, o que é que a gente consegue controlar? É a forma como reagimos a essas situações, a forma como lidamos perante estas situações. Então podemos lidar com elas de uma forma mais serena, mais calma, mais atenta, mais à procura da aprendizagem e não tanto no sentido de ficarmos logo completamente alterados e a pensar no pior cenário possível. E só conseguimos isso, de facto, através de práticas de disciplina, principalmente mental, emocional, que nos ajudem a ter essa resiliência. E eu já falei muito da meditação aqui e utilizo-a aqui mais uma vez como esta ferramenta de gestão de stress, mas também as respirações, etc. Ok? E de facto a própria alimentação também ajuda, não é? Nós quando temos uma alimentação que não provoque picos de insulina, que não provoque picos de cortisol, se não saltarmos refeições, vocês sabem que o saltar refeições é uma forma de aumentar o stress no nosso corpo. Então, se não fizermos isso também, estamos a contribuir para a gestão do stress, ok? Então, é isto, é ter ferramentas e rotinas no nosso dia-a-dia que nos ajudam a gerir o stress, a forma como nós respondemos a estas fontes de stress. Outro dos pilares é o sono e, mais uma vez aqui, quando dormimos mal, o que é que vai acontecer? Vai haver um desequilíbrio tão grande nos níveis de açúcar no nosso sangue que se fôssemos fazer análises clínicas, nós éramos considerados pré-diabéticos. Isto pode acontecer quando dormimos mal, ok? Porque de facto há um pico de glicémia no nosso sangue, há um pico de insulina, que é a hormona que vai tentar depois levar essa glicémia, esse açúcar em excesso que está na nossa corrente sanguínea para dentro das células. Então, o nosso pâncreas vai produzir essa insulina e há um pico, não é? E isto vai provocar inflamação. Além disso, afeta também o cortisol, mais uma vez. Temos o cortisol afeta o sono e o sono afeta, o mau sono afeta o cortisol, não é? Então é mais aqui uma vez um ciclo vicioso. E quando não dormimos bem, também a hormona melatonina e a hormona do crescimento não são produzidas também nos níveis certos, que são precisamente a melatonina é a hormona do sono, então precisamos de ter o cortisol a um determinado nível para conseguirmos produzir a melatonina suficiente para dormirmos bem. E nessa altura produzimos então também a hormona do crescimento, que é importante para a tal reparação celular, a reparação do músculo e com a ação anti-envelhecimento, etc. Então, aqui é importante nós fazermos o quê para termos um bom sono no nosso estilo de vida anti-inflamatório? É incluirmos práticas, rotinas no nosso dia-a-dia que ajudem a regular o ciclo circadiano. Como eu falei há bocadinho, tudo aquilo que durante o dia, durante a manhã, mantém o cortisol cá em cima, ajuda a subir se tivermos a curva desregulada, não é? Então tudo aquilo que mantém o cortisol cá em cima durante o dia e mantém o cortisol cá em baixo durante a noite, são práticas que vão então ajudar a ter um bom sono. Estamos então a estabilizar também aqui o ciclo circadiano. Práticas como também acordar e ver a luz do dia, em vez de telemóvel, não é? Porque o telemóvel, a luz do telemóvel, dos dispositivos digitais, desregula o ciclo circadiano. Então, algo, por exemplo, que não devemos fazer é ir para a cama com o telemóvel. E ao acordar, algo que devemos fazer, por exemplo, é ver logo a luz do dia, receber com a radiação nos nossos olhos, vai dar mensagens ao nosso cérebro a dizer que é para acordar, é para produzir cortisol, é para despertar, é para estarmos ativos, focados no nosso dia. Ok? Então vai-nos dar energia. Além disso, criar o ambiente adequado à noite, quando vamos dormir. E isto pode incluir até a própria temperatura do quarto, os lençóis, etc. Além daquilo de evitar os dispositivos digitais, etc. Que todos nós já sabemos, não é? E também dormir o número de horas suficientes, não é? Que para uma pessoa pode ser
5 horas, para outra pode ser 7, para outra pode ser 9. Normalmente é entre 7 a 9 horas o ideal e o recomendado para a população geral, ok? Mas claro que depois cada um de nós é diferente. Então, o penúltimo pilar do estilo de vida anti-inflamatório é a conexão e o respeito pela natureza. E isto é algo que eu carinho muito. Para mim, eu sou uma mulher da natureza, eu gosto muito desta conexão, sinto uma conexão muito forte, de facto, à Mãe Natureza, à Mãe Terra, e está cientificamente comprovado, de facto, que o contacto direto com a Terra ajuda a regular o sistema nervoso. Só o facto de vermos os prados verdejantes, as árvores, o mar, etc., ajuda a regular o nosso sistema nervoso. E o próprio contacto direto de colocar os pés na relva, sentar-nos na areia da praia, colocar os pezinhos na água do mar, todo este contacto direto com a Terra, aquilo que faz é uma transferência dos eletrões da Terra para o nosso corpo. Então ajuda a equilibrar o nosso sistema nervoso, o nosso sono e até a dor, até as dores. Portanto, tem mesmo uma capacidade muito forte, muito poderosa a Mãe Natureza, e devemos sim conectar-nos com ela e respeitá-la. E quando eu digo respeitá-la, claro está, é através também das nossas escolhas, alimentação, detergentes, tudo aquilo que pode poluir também. E na realidade, no estilo de vida anti-inflamatório, nós temos esse cuidado. Nós selecionamos sempre alimentos que têm menos pesticidas, que respeitam mais a terra, em termos de agricultura, que não têm um impacto tão pesado. Respeitamos também através das escolhas dos detergentes e dos cosméticos que não sejam tão poluentes, principalmente aqui nos detergentes, não é? Que não sejam tão poluentes, que sejam mais eco-friendly, não é? Ecológicos. Então tudo isto, na realidade, ao estarmos a cuidar da nossa saúde de forma holística e de forma anti-inflamatória, estamos também a cuidar da saúde da natureza. Isto está ligado, não é? Porque depois uma natureza mais poluída também tem um impacto negativo na nossa saúde. Então acaba por ser aqui um win-win, não é? Uma relação de win-win entre a nossa conexão à natureza, o nosso estilo de vida anti-inflamatório e aqui esta conexão à natureza. Portanto, é um dos pilares do estilo de vida anti-inflamatório muito importante. E o último, para finalizar aqui a nossa live, o último é o respeito pela nossa bioindividualidade. E eu, de facto, já na primeira live, se eu não me engano, eu falei da bioindividualidade como a regra de ouro para um estilo de vida saudável. Então, a nossa bioindividualidade é um conceito de nutrição integrativa que nos diz que não existe uma abordagem única na saúde para toda a gente. Cada um de nós tem as suas necessidades nutricionais e de saúde específicas, bem como rotinas, práticas e preferências que funcionam melhor para si, não é? Uma pessoa pode ter uma preferência de ser vegetariano, vegan, fazer uma alimentação low carb ou etc. Portanto, são preferências às vezes que nós temos e têm que ser respeitadas, de facto. Às vezes estão muito relacionadas com os nossos valores. Lá está o impacto ambiental, o impacto na saúde animal e por aí fora. Então, isto é respeitado na nossa bioindividualidade e o nosso estilo de vida deve respeitar isso. Alguém dizer-te que tens que comer carne quando tu, nas tuas preferências, nos teus valores, és vegan ou vegetariano, não te vai cair muito bem. Então dizer-te que tens que comer carne no teu estilo de vida, fazendo parte do teu estilo de vida, não é um estilo de vida para ti, não é? Tu sentes que não é, que está desalinhado contigo. Então se sentes isso, de facto, há que arranjar alternativas que existem e, portanto, respeitar a nossa bioindividualidade é aqui o último pilar do estilo de vida anti-inflamatório, que eu gosto de chamar estilo de vida anti-inflamatório 7D, como expliquei ao início, porque nutre as 7 dimensões do nosso ser.
e tem esta abordagem holística que eu considero fundamental quando queremos aliviar os nossos sintomas, tudo aquilo que nos causa desconforto e não só, e viver mesmo de uma forma saudável, alegre, leve, não é? Agora vocês podem estar a perguntar, ok, isso é tudo muito bonito, eu até já conheci alguns desses pilares, outros se calhar ainda não, mas como é que na prática eu implemento isso, não é? Como é que eu faço isso? E não só como é que eu implemento agora, mas depois como é que eu mantenho isso? Como é que eu crio o meu estilo de vida a partir dessas pequenas práticas que eu possa ir apanhando aqui e ali, não é? Então, precisamente para te orientar, para te guiar a implementares e a manteres o teu estilo de vida anti-inflamatório, é que eu criei o programa Desinflama. Então, o programa Desinflama é o meu guia passo a passo para ti, para implementares a tua alimentação e o teu estilo de vida anti-inflamatório de forma leve, prazerosa, divertida, prática e totalmente alinhada com a tua bioindividualidade e que te vai permitir então viveres de forma mais saudável, sustentável e natural. Ok? Então, este programa, as inscrições ainda não estão abertas, mas vai ser um programa em grupo que vai começar em maio e eu vou trazer mais detalhes sobre ele a partir de 14 de abril, portanto fiquem atentos. Spoiler alert, agora nesta live, neste preciso momento. Então, a partir de meados de abril, vocês vão saber um bocadinho mais detalhes sobre este programa. Mas quero só dizer que, de facto, no final do programa, todos os alunos vão sair de lá com o seu estilo de vida anti-inflamatório e a sua alimentação anti-inflamatória implementados, ok? No final de 3 meses. E, obviamente, cada um verá os resultados visíveis e sentidos disso adaptados às suas necessidades, não é? Portanto, uma pessoa, por exemplo, que venha com problemas de pele pode começar a ver a sua pele a melhorar já ao final desses 3 meses. Uma pessoa que venha com distúrbios intestinais verá a diferença a nível intestinal. Mas, na realidade, eu sou-vos muito sincera, é que nós nunca vemos benefícios só numa coisa. Nós vemos sempre benefícios em muitas. Foi aquilo que aconteceu também comigo quando comecei a introduzir o estilo de vida anti-inflamatório, que foi essencialmente por causa da infertilidade e da minha pele, na altura, que tinha acne. E eu vi melhorias no meu cabelo, que agora antes estava super fraco e agora até faz canudos. Vi melhoria nas minhas unhas, que antes partiam-se com qualquer coisa. Eu tocava a qualquer lado, estava a comer pistaches e elas partiam-se. E agora estão mais fortes. Estão fortes, estão normais, não é? Já não se partem. A minha pele melhorou, a acne sarou, desapareceu completamente. As próprias marcas também desapareceram muito rapidamente, portanto o meu peso equilibrou, o meu intestino, a minha digestão melhoraram, a gestão do stress também, o meu sono também. Aliás, eu já fiz outros programas em grupo e de facto algo que me disseram foi que o sono melhorou bastante, a qualidade do sono melhorou bastante, o peso também. São benefícios logo muito, muito rápidos. Então, nós nunca melhoramos só de uma coisa quando temos um estilo de vida anti-inflamatório. Quando começamos a fazer, de facto, estas alterações na nossa vida, nós vemos um impacto positivo em muita coisa na nossa saúde, ok? Então, desafio-te a sentir isto na pele, esta transformação que tu tanto queres ver na tua saúde, na tua beleza. E se isto faz sentido para ti e queres saber um bocadinho mais e falar comigo sobre os teus desafios de saúde e queres a minha orientação para te dizer especificamente o que é que neste momento está a impedir de te sentires mais saudável, mais pleno na tua saúde, então podes enviar-me uma mensagem privada que combinamos uma sessão de 30 minutos gratuita, exclusiva, para eu te dizer individualmente qual é que é esse obstáculo que neste momento tu estás a ter para não estares a conseguir alcançar a saúde que tanto desejas, ok? Basta mandares uma mensagem privada.
Então, espero que tenhas gostado da live de hoje, que foi sobre o estilo de vida anti-inflamatório. E olá Elídia, já estamos a terminar a live, mas depois vem a gravação que vai ficar no meu perfil, ok? Espero que tenham gostado, um beijinho grande e voltamos na próxima semana. Portanto, esta é a última live saudável agora do mês de março e haverá apenas mais 2 durante o mês de abril. Portanto, vão ser um total de 10 lives, mas as próximas eu já tenho novidades sobre algo que vai acontecer em abril e que de certeza que vocês também vão gostar bastante. Um beijinho grande e até lá! Boa Páscoa! Adeus, belas e belos, fiquem bem!